Manga laranja. Existem flores de todas as cores. Não sou qualquer tipo de florista, sou apenas observadora. Observadora do vento, do céu, das árvores, das folhas, das ruas, das pessoas. Pessoas, seres tão complexos, errantes, desfeitos e constituídos, racionais e desconcentrados, emocionalmente frios, mas tão quentes de movimento, trabalho e confusão. No entanto, acho que me apaixonei por um. Paixão emocional daquelas que dá saudade, mas conforto na nostalgia de pensar. Esse ser humano é a Dona Alice, a típica senhora do bairro da vida. Ser humano sorridente, simpático, de boa aura. Há quem diga que isto das energias são tudo balelas de indivíduos intitulados de iluminados espirituais, ou apenas desculpas para estados de pensamento que influenciam o ambiente relacional entre duas ou mais pessoas. Eu própria acredito que as energias não só existem, como comunicam entre elas. Encontram-se, cumprimentam-se, abraçam-se, mesmo que não passem dos breves segundos. Por sorte, as da Dona Alice cruzaram-se com as minhas na manhã de 7 de setembro de 1999. Tarde quente, cheira a limonadas e a marzia. No entanto, tal como outro verão qualquer passado num conjunto de horas e segundos que faziam de mim escrava na Vila Alberta, eu estava ali, no café, com 17 anos, a aproveitar os últimos cartuchos, não para o bronze brilhante e esteticamente bonito, o que nunca poderia chegar a acontecer devido à minha palidez inata, mas sim a ganhar os últimos trocos, aqueles que me permitiriam ir estudar para fora, algo relacionado com ciências ou história, ou quem sabe, hotelaria. No fundo, só desejava sair, conhecer um novo ar, um novo céu, novas folhas, novas árvores, novas ruas e, incondicionalmente, novas pessoas. Sabia que seria muito provavelmente algo impossível de se concretizar, sem apoio dos pais, que para além de me quererem manter no ninho, faziam conta às despesas e ao verdadeiro valor da experiência, que para eles nenhuma experiência se tratava. Achavam simplesmente que era um pensamento fútil e egoísta de uma adolescente pronta para se livrar da vida familiar e de romper com as suas carteiras. Mas não e definitivamente não, estavam enganados. Cegos sim do seu egoísmo individual, de não alargarem os horizontes para uma simples jovem que queria voar, tal como as crias dos pássaros o têm que fazer, sem saberem para onde irão, em que não é algo de futilidade, é apenas amor de deixar acontecer. Apesar de tudo, sei que continuava com o meu sorriso empático e com a minha vontade de continuar a servir cafés e pastéis de nata, com um pó de canela no avental e uma nota de vinho tinto, sinónima de tardadas a servir às mesas, onde os senhores, com idade proporcional ao seu incrível conhecimento, falavam sobre ditaduras vividas sobre o regime fascista, a religião e as vidas passadas no campo, perplexos com o furacão de novas tecnologias que muitas vezes se admitiam incapazes de acompanhar. Onde iríamos chegar com tanta informação? Chegar ao mundo inteiro? Ou chegar a mundo nenhum? Regressando ao sorriso, acho que foi esse que contagiou a Dona Alice, entrando pela primeira vez onde nunca tinha entrado. Tinha acabado de chegar da sua viagem à Finlândia, com um olhar satisfeito e uma pele enrugada de senhora de 60 anos, com uma história longa de memórias, porções de universo que apenas nele ficavam e que nunca ninguém voltará a vivenciar. Espevitada com o café que tinha bebido para aguentar olhos de sono, sem dar por ela, encontro-me a preparar um croissant misto e um bonito latte macchiato para aquela figura de 1,5 m. Entreguei tudo isto na mesa 4 e, inevitavelmente, reparei para um olhar curioso de quem lia o jornal, com olhos ágeis, em busca de informação. Meu Deus, como o mundo é estranho! Exclama a tal senhora, quase como um suspiro, dirigindo-se para mim, ou apenas para si própria, num alto pensamento. Sim, no entanto, é uma estranheza aborrecida. Torna-se monótona, apenas e só estranha, para os que têm sorte de viver no desconhecimento do que virá acerca de tudo o que os rodeia. Para aqueles que nascem com tudo pré-definido, facilitado e harmonioso, em que a estranheza do mundo vem dar a pitada de animação e entusiasmo de que necessitam. Pensei tudo isto em voz alta. É a partir daqui que tudo começa. Ela olha com um ar surpreendido para mim. Não esperava que lhe encarasse nos olhos, muito menos que respondesse ao seu murmúrio inocente. Belo ponto de vista! Não são todos os dias que jovens como a menina refletem nas minhas espontâneas conclusões, que há muito que já foram idealizadas. Como se chama? Chamo-me Matilde Esteves. Desculpe se a desconcentrei da sua leitura, mas acabei por ficar eu própria desconcentrada com o que disse. Desconcentrada dos meus pensamentos ocupados por cafés, gorjetas e limpezas de balcões. Às vezes são estas desconcentrações que nos divertem o dia, disse lançando um pequeno riso contido. Oh menina, que disparate! Não desconcentrou nada. O que a nossa sociedade precisa é de conversas, diálogos de pensamentos sem propósito algum.
Muitas vezes é no propósito que está o problema. Se falássemos mais vezes na reflexão de pensamentos e não nas respostas agradáveis que temos que dar aos outros... Mas concordo plenamente com o que disse e acho que esta vila está mesmo a precisar de dias divertidos. Cheguei ontem e a menina foi a primeira capaz de formar uma frase que chegasse aos meus ouvidos com mais de 10 segundos, respondeu. Teria sido a primeira pessoa com que falara, que concordara comigo, em como aquele sítio já estava saturado de mentes estagnadas no tempo, no preconceito de que tudo tem que ser como sempre foi. Rapidamente entramos num diálogo leve e animador, em que Dona Alice se apresenta e conta como tinha acabado de chegar de uma das melhores viagens da sua vida, um dos muitos países que nos últimos anos tinha visitado, numa ânsia de aproveitar aquilo que o simples facto de respirar lhe trazia, vida. Contou-me como teve que voltar a Portugal devido à morte da sua mãe de 80 anos e que procurava agora uma casa onde pudesse estacionar as suas muletas ambulantes, tal como dizia, durante o próximo mês. É estranho pensar em como o ser humano é tão forte, mas tão infalível. Ganha tudo e perde por nada. Constrói, descobre, evolui no remoinho de invenções grandiosas, gigantescas, controla tudo. No entanto, consegue perecer num universo pequeno e invisível de frações de segundos, igualmente capazes de o controlar. Há cada vez mais pessoas a passar por um cancro, números assustadores, pequenas combinações de linhas organizadas que conseguem traduzir algo tão doloroso. Mas não pensemos mais nisso. Ficaria a falar com a Dona Alice durante infinidades daquela manhã de setembro, mas rapidamente o Sr. Manel me pisca o olho num gesto simultâneo de satisfação em perceber o meu lado comunicativo com aquela cliente e de chamada de atenção para outras infinidades de croissants mistos e de lattes maquiados que teria de preparar durante todo o resto do dia. Despedi-me do ar carinhoso daquela senhora, cabelos cor de nevoeiro, em que toda ela era a imagem da felicidade, da contemplação de um arco-íris, quando esse mesmo nevoeiro se esfuma no céu. Continuei satisfeita a servir às mesas das poucas pessoas que iam surgindo, refletindo inconscientemente em toda a conversa que acabara de ter com aquela pessoa tão carismática. Há muito que não sentia que, de facto, falar com os outros nos enche a alma, faz-nos viver algo a partir do outro. Viver aquilo que nunca poderá fazer parte de nós ou das nossas vidas, independentemente organizadas. Ou quem sabe, apenas destinadas para serem tal e qual como são. Cheguei a casa já cansada. Adormeci. Acordei. Começou um novo dia de torrões de café e vapores quentes de pequenos almoços de uma pequena parte da população de Alberta que não tinha ido de férias e que aproveitava, sobretudo os mais velhotes, para meter logo pela manhã as risadas, as caras sisudas de quem passou mal a noite ou até talvez o seu humor matinal em dia. Já estava habituada àquela rotina e quase que me entusiasmava para saber qual seria a diferente cabeleireira que se irritaria com os resultados do futebol anunciados no jornal. Assim como aquele que deixaria escapar um pequeno palavrão envergonhado de quem não achou piada ao novo aumento dos impostos sobre os produtos petrolíferos. No entanto, fiquei ainda mais entusiasmada e surpreendida quando vejo que seria Dona Alice a primeira a fazer todos estes comentários e mais alguns. Não esperava que uma mulher de mentalidade tão diferente de outras tantas que por lá passavam fosse regressar à mesa 4 do café do Sr. Manel. Pressentia que a minha rotina iria mudar durante uns tempos e que as conversas nos momentos mortos de ausência de clientela não voltariam a ser os mesmos. Tal como esperava, trocámos olhares. Olhares que se conformavam com a inevitabilidade de, segundos adiante, estarem também a comunicar um diálogo de palavras e frases. Frases com muito poucos pontos finais. Sabe, Matilde, fiquei a pensar no que me disse sobre este mundo em que vivemos, cada vez mais confuso, em que tal confusão só beneficia os entediados de vidas feitas. Fez-me lembrar um amigo meu, conheci-o em Itália, violoncelista de gênio, grande conselheiro, tímido desde jovem. Não, desculpe, não era tímido. Não é de todo o melhor termo. Não se pode chamar tímido àquele que apenas não se identifica com o ambiente em seu redor, que não sente oportunidade e à vontade para expor as suas ideias em determinadas situações. Comigo, nem próximo de tímido era. Falávamos de tudo, da música, da cor das flores, das filosofias do conhecimento racional ou empírico, das novidades governamentais e do nascer de uma sociedade demasiado fechada em si mesma. Ele tinha esse teu olhar curioso, de quem busca algo para além do que os outros poderão vislumbrar. Falava-me da busca pela identidade, pela nossa essência mais pura. Pareces novinha, já tens alguma perspectiva para o teu futuro? O teu patrão está demasiado ocupado em discutir ali a bola, por isso, senta-te aqui, faz companhia a esta velha que não dura assim tanto e traz-me um pãozito com manteiga e um sumo manga laranja. Aliás, 2, bebes um comigo.
Começo a contar os meus desejos de ir estudar para fora, dos impedimentos, das perspectivas, das indecisões sobre um futuro que não conseguia imaginar dentro do pequeno mundo que era a Vila Alberta. De permanecer num lugar onde apenas os pais eram família, onde nunca tinha sido criada numa relação de tios, avós ou primos que me prendessem naquele lugar. Falei de como gostaria de ter tempo para pensar na contemplação de tudo aquilo que me envolvia, no tempo para mim e que sentia que me faltava, tentando me encontrar em pequenas oportunidades, tal como aquela de estar a trabalhar num pequeno café. Falei também no fascínio do Porto, dos Ares do Norte, das ruas de dores e alegrias passadas e vividas por vidas que muitas vezes, tal como eu, deambulavam. Uma cidade de história que, aos meus olhos, era leveza, sinónima de oportunidade de aprender com a vida. A Dona Alice ouvia atenta, ouvia como ninguém. Nem os meus próprios pais tinham perdido o seu tempo e pensado em como a simples, mas tão complexamente estruturada, jovem de 17 anos, precisava de ser ouvida. A nossa conversa acabou nos desejos que cada um pode sentir ao longo da sua vida e que muitas vezes não são concretizados no meio de multidões de obstáculos medonhos que se atravessam em nós. Era quase meio-dia e despedíamos-nos para o nosso almoço. A partir daí, todos os dias à mesma hora, ou apenas com essa sensação, devido à ânsia que tinha em que essa mesma hora chegasse, juntava-me a falar de tudo com a Dona Alice. A partir daí, todos os dias à mesma hora, ou apenas com essa sensação, devido à ânsia que tinha em que essa mesma hora chegasse, juntava-me a falar de tudo com a Dona Alice, mesmo por cima do olhar do Sr. Manel, preocupada em que eu desse resposta a todos os clientes e não me ficasse apenas pela divagação comunicativa com aquela que se tornava a cliente mais habitual da casa. Uns dias falávamos sobre as emoções. Não conseguíamos chegar a uma opinião bem confiante do que seriam os sentimentos que esculpiam o caminho de todos nós. Deixariam de ter o seu encanto pelo facto de serem pensados e refletidos? Outros dias falávamos nas incríveis experiências de Dona Alice com todos os seus amigos de várias nacionalidades, com histórias de vida que iam desde pessoas com uma carreira cheia de sucesso, mas excessivamente pobre em felicidade, e outras com tanto amor e atenção para dar, que acabavam por largar todas as suas ambições profissionais para se voluntariarem a associações de educação em países desfavorecidos. Também houve uma história marcante de uma grande pianista, sua amiga, nova-iorquina, que, aos brilhantes 28 anos de idade, se vê impedida de continuar com o diagnóstico de esclerose múltipla. Como somos frágeis e nos vemos atravessados pela lista de conceitos de que não somos capazes de controlar. Falávamos de questões ambientais, de consumos exagerados de toda uma sociedade do domínio material, onde as experiências, tais como aquela que eu pretendia viver, ficavam postas de lado face às vaidades de ofuscar o outro, ou talvez de nos ofuscarmos a nós próprios. Falávamos do mundo inteiro, ou talvez de mundo nenhum. Isto durante um mês, em que se aproximava o regresso da escola, da outra tal rotina mais longa e que paulatinamente me criava a ansiedade do reconhecimento da proximidade do que estaria por vir, o futuro incerto. Por vezes, petiscavam-se riçóis. E mais uma vez nos despedíamos e nos ríamos mutuamente dos pensamentos que não saíam daquela casa, mas que igualmente nos confortavam. Mas, um dia 1 de outubro, Dona Alice não apareceu. Estranhei. Teria avisado com o seu habitual ar simpático se tivesse que ausentar ou se não conseguisse aparecer. Passa mais um dia. As únicas pessoas que ouço no café são os mesmos velhos que discutem os resultados do jogo de futebol da noite passada. Mais 3 dias, e o Sr. Manel não me abre a porta com boa cara. Mais uma vez, a inevitabilidade da vida ganhara. Impunha-se perante a felicidade de um ser. Sim, Dona Alice falecera. Falecera deixando-me uma carta. As lágrimas caem-me no simples gesto de a abrir e de observar a tinta púrpura que dava forma àquela que seria a letra de Dona Alice. Estava doente, há já alguns meses. Era também um dos motivos por que viera para Alberta. Não me tinha dito nada pelo simples facto de querer aproveitar os seus últimos momentos na forma inocente de viver. Queria conversar e rir, tal como tinha feito a sua vida inteira, refletir no mundo que iria deixar para trás, preocupada com quem cá ficasse para continuar a movimentar. Agradece-me pelas belas manhãs ou tardadas de encontros de auras que se cumprimentavam e abraçaram por mais do que os breves segundos. Uma lágrima escorrega-me do rosto, agora ainda mais pálido, e cai no papel, ao encontro de outra que teria caído daquela sorridente senhora de cabelos cinzentos, brilhantes, de sorriso contagiante, de rugas esculpidas pelas memórias de uma deslumbrante vida. Escreve-me lembrando, nessa mesma carta, do meu sonho de querer ir mais além. Em letras mais pequeninas, informa-me de um pequeno quarto na Avenida da Boa Vista, arranjado para mim, para aquela que escreve este texto nesse mesmo quarto,
que está a viver a desejada experiência nessa mesma cidade, a viver a saudade da Dona Alice, dos chumos e dos riçóis, das experiências contadas que também quer viver. Para aquela que é observadora e não florista, observadora do vento, do céu, das árvores, das folhas, da rua, das pessoas. Pessoas como a Dona Alice. Uma vaga dor atravessou-me o sono. Levantei-me da cama adivinhando a morte, como os animais arrepiados que outrora vira degolados no negrume dos campos. Na penumbra do quarto, os móveis recortados, o corpo disforme das sombras, o livro que deixara cair ao adormecer e que parecia oscilar na treva do soalho, olhavam-me numa calma complacência. Sabia que morria. Em pequeno, adivinhara que a morte se dobra serena e indiferente sobre tudo. É algo que aprendem cedo os que sobre os campos crescem e no desfiar da vida testemunham a morte de derrubar criações, altas árvores de fruto, bichos e homens. Todos despojados no interior de um incêndio comum, alheio às almas ou à falta delas. Num ímpeto alucinado pelo sono e a dor que começava a acentuar na ilharga, recuei a um passado que me chegava distante e disforme, como as roupas que esquecemos durante anos, aninhadas em gavetas profundas e que, mais tarde, encontramos vencidas pelo tempo, desbotadas e embutidas com um forte cheiro a bafio. Os frutos que apanhara quentes, empinando sobre o escadote à sombra fresca das grandes macieiras dos pomares, os olhos que engancara abertos dos porcos dilapidados e que, pendendo depois de vazios em ganchos na velha cozinha, balouçavam nas noites geladas de janeiro como ocas barcas sobre o mar. O imenso corpo sequioso do trigo que sitiava a antiga vila e por onde as mulheres entravam no calor do verão, de mangas e saias arregaçadas, para trazerem às braçadas os feixes dourados do trigo. Sentia-me entontecido, talvez pela profusão das imagens que chegavam como vagas, talvez ainda pelo sono e o acordar estremunhado e súbito que me impusera a dor e que agora entre um corpo parecia florescer e tornar mais porções de carne e de sangue como um sopro maligno que só movesse entre os ossos. Pousei a cabeça entre as mãos. Doía-me. Sob os dedos as têmporas latejavam insofridas e pareciam dilatar-se as tocava. Tinha febre e sentia sede. Depois de ajustar os olhos ao negrume, olhei pela pequena janela. A noite lá fora se manifestava de uma forma menos artificial do que no interior do quarto. Ou foi pelo menos o que àquela hora me pareceu, à vista da escuridão, que lá fora sempre torna as coisas de uma maneira mais natural, sem que nunca se contradiga uma árvore e a sua noite. E desejei por um breve instante, de comiseração, suportar a cabeça liberta daquele quarto povoado de sombras, do cheiro dos medicamentos, da febre que parecia avolumar a temperatura do quarto. Imaginei-me deitado sobre a terra como se habitara na infância, a fazer com o meu irmão de forma a vermos juntos as árvores erguendo do seu portento de ramos e sombras ao alto e espalharem-se depois como veios pelo céu matizado. Desejei de novo os pés nus sobre as pedras lisas do rio e sobre a caruma. O corpo despido e jovem, atravessando a escuridão dos lagos ou o áspero centeio. O passado reclamava-me como a voz doce que ao fim da tarde chama e recolhe ao calor do lar o que durante o dia se dispersou. Pensava na vila onde nasci. Talvez lá fosse diferente ou... Sim, talvez lá morrer fosse diferente ou até impossível. O assombro desta ideia fez-me estremecer contra o vidro da janela, enquanto lá fora, à noite, na sua proeminência, comunicava um elo dolente que parecia faltar ao meu espírito. Acendia um cigarro do lado de dentro, escudado pela pequena janela, e o fumo do tabaco que me enjoava salvava-me da excessiva solidão das ruas.
Limpava as ruínas dos sonhos tenebrosos que nas últimas semanas se vinham embrulhando no meu sonho e que pareciam ainda mais oscilar a minha cabeça como despojos intocados de um grande naufrágio. Pensava na minha mocidade para a qual me vinha voltando cada vez mais, sobretudo nas últimas semanas, depois que a doença começou a impor o seu jugo. Porque nos dobramos sempre sobre o nosso passado, que tememos perder mais do que a própria vida. O caminho humilde que outrora abrimos, puro por entre as veredas, e que a morte voltará a cobrir alheia ao nosso esforço, com essa mesma terra que com anjos jovens escrupulosamente apartamos. Começava a embrenhar novamente no temor de uma morte solitária que sempre me assaltava os dias, quando um toque de dedos pálidos à superfície do vidro me sobressaltou. Era um rosto que sorria. Aquele sorriso parecia-me porco, dada a minha situação. Não sabe que morro. Perguntei-lhe o que queria mais pelos gestos do que por palavras. Que abrisse a janela. O ar que me entrou no quarto começou por limpar o fumo, depois a minha cabeça. Estendeu-me uma mão que não aceitei. Era velho. O rosto dizia pouco de quem era. Vestia-se mal e sustinha no sovaco um livro grosso e na tonalidade do couro. Deus esteja consigo. Mas olha que ele não está. Deus é tudo em que se sustenta, mesmo na doença e na morte. Em especial na morte. É nos meandros da doença e da morte que Deus mais exerce. O quê? A vida. Quis entrar. Abri a porta e pedi que se sentasse na cadeira junto à cama. Ofereci-lhe água. Recusou com o erguer de dedos. Olhou os meus livros, a minha cama desfeita e úmida da febre. No espelho do quarto, o meu rosto pousou em mim uns olhos atacados, uma pele amarelecida que se estendia até às mãos. Não o via ele ao espelho. Lembrei-me que há meses ninguém entrava ali. Sentia-me mal. Um enjoo alastrava-me e despontava uma boca de uma flor amarga. O quarto parecia mover-se ligeiramente, como uma pequena embarcação. Não lhe perguntei o que queria. Não fazia sentido perguntar agora. O senhor não está bem? Estou doente. Talvez venha a morrer esta noite. Talvez morra agora enquanto falamos. Quer que chame alguém? Não há quem chamar. E afinal é a minha morte. Só eu a poderia testemunhar. Calou-se. O que é que faz aqui? Venho trazer algum consolo às pessoas. E é capaz também a proeza? Talvez. Pois olhe que comigo já não importa. Chegou tarde, amigo. Ele sorriu. Senti-me pior, como se a qualquer momento os meus sentidos pudessem ser dissipados e com um estranho dentro de casa. No momento em que me levantei para o escoltar à porta, um sopro na cabeça deslaçou-me as forças. Lembro-me muito pouco do que veio depois. O seu braço amparou a minha queda. Vi-o como, dentro de um sonho que me fosse alheio, estender linho lavado sobre a cama, dar-me a comer algo quente. Lembro-me do seu rosto sustido sobre o meu, como se sondasse alguma coisa que entrevira nos meus olhos. Por momentos parecia-me vê-lo alto e sereno junto à secretária. E mais nada. Dormi todo o dia. Quando acordei já era noite, e mais uma vez talvez quase perto do amanhecer. A casa parecia também adormecida, envolta numa respiração lenta e cadenciada, que trazia à superfície das coisas uma frágil harmonia na escuridão. O homem saíra, mas durava em mim uma estranha impressão de que não me achava sozinho àquela hora. Uma sensação de que alguém me espiava na noite. Sentei-me entre os cobertores.
O quarto não me parecia tão saturado. A febre de certo baixara, as minhas mãos pareciam ter recuperado um pouco a sua tonalidade branca e o corpo doía-me menos, como se, em mim, algo nocivo tivesse recuado. Levantei-me e atravessei o quarto. Sobre a secretária estava pousado o livro que ele trouxera no braço e um papel branco onde se entreviam algumas palavras. Como é estreita a porta e quão apertado é o caminho que conduz à vida, e como são poucos os que o encontram. Sentei-me na cadeira junto à janela e voltei a atenção para a luz que começava a despontar nas colinas. Dormira todo o dia e grande parte da noite. Amanhecia e dentro das casas, alheio ao tempo e ao presságio, os homens começavam a respirar sóbrios o ar que clareava. Abri a janela. Senti o ar calmo que lá fora movia levemente os plátanos e, naquele momento, aceitei os meus pulmões devassados pela doença, como aceito que a luz sempre se apague sobre os montes e que os frutos apodreçam sustidos nos seus ramos, imaginando a hora de lhes devolver a doçura. E para além da morte, do desconcerto, do medo e da solidão, aceitei que a vida tem um jeito furtivo de durar, de estender proeminente sobre o mundo uma finíssima poeira de ouro que sempre procede no amanhã. O Castelo de Louça Azul. Regressaram da lua de mel no domingo à noite. Juntavam-se sob o mesmo teto pela primeira vez. Tinham optado pela casa da Anabela para morada comum, já que além de maior ficava perto da empresa onde ela era diretora executiva. Zé Luís era escritor e trabalhava em casa. A casa da Anabela era uma moradia robusta, com a pintura quebrada e um jardim resguardado aos olhares de fora por colossos ciprestes pardos. Ao centro do pátio havia um pequeno lago, cujas águas ondulavam grossas como sopa. O reflexo das rosas sobre a superfície fazia crer à distância que o lago era habitado por peixinhos dourados. Por dentro, a casa era maior do que parecia ser por fora. Possuía inúmeros compartimentos, quartinhos, despensas e salinhas de costura. Zé Luís ainda não conhecia por completo a disposição das divisões nem a sua natureza. Embora tivesse acordado que se mudaria para a casa da Anabela, pouco a visitara antes do casamento. Custava-lhe abandonar o apartamento onde vivia há décadas. O sentimento era difícil de explicar, mas era como se ainda lá permanecessem as suas coisas, estivesse resguardado. Por mais que amasse a Anabela, era difícil para um homem da sua idade abandonar a autonomia de uma vida. Era diferente para ela, que já fora casada. Na segunda de manhã, Anabela levantou-se às 7. Era o primeiro dia do resto das suas vidas, pelo que Zé Luís se sentiu na obrigação de a acompanhar, embora habitualmente se levantasse tarde. Daí em diante, tudo seria diferente, havia que fazer compromissos. Porém, Anabela pareceu não notar o esforço. Fez torradas em roupão, que por descuido deixou queimar, raspou o miolo carbonizado e comeram em silêncio. Depois dela se vestir, ele levou à porta. Anabela deu-lhe instruções em jeito de anfitriã. Volto depois das 6h30, usa tudo como se fosse teu, só te peço um favor. Não abras a última porta à esquerda no corredor do primeiro andar. Zé Luís estranhou o pedido, mas assentiu. O seu plano era meramente encontrar um cantinho de trabalho, algures, onde batesse o sol. Anabela despediu-se e saiu. Zé Luís vagueou pela casa, sentindo-se como quando era pequeno e os pais o deixavam sozinho em casa. Uma a uma, contemplou as pequenas salinhas, a maior parte delas sem qualquer função discernível. Por fim, encontrou uma sala que era exatamente aquilo que pretendia. Sentou-se na cadeira estofada e pousou o caderno sobre o tampo. Tentou concentrar-se, mas a criatividade discorria a medo. O crescendo, que tão bem conhecia, não saía da primeira hipótese. As engrenagens não encaixavam umas nas outras. Acabou por desistir.
Um passeio ajudaria, talvez. Zé Luís foi até ao jardim, olhou para as rosas, cujo reflexo dissonante gorgolejava sobre o verde, até que as águas se fizeram turvas pela torrente de gotas que num instante começou a jorrar do céu. Foi obrigado a regressar a casa, deambulou pelos corredores, tentando pensar naquela casa como sua. Era difícil, pois por mais que olhasse não encontrava quaisquer memória. Afiada de ideias na sua cabeça, continuava a não se deixar dobar, e o silêncio chamou o pensamento. Porquê que a Anabela não queria que ele visitasse aquela sala particular? Quanto mais pensava no assunto, mais curiosidade sentia. Regressou à sala que adotara como escritório e recomeçou a escrever. Desta feita, a história irrompeu tomando forma. As ideias começaram a ligar-se umas às outras e sentiu aquele raro gozo em que tudo parece fazer sentido na escrita. Ainda que soubesse que na releitura a ilusão dessa harmonia seria desfeita para dar lugar à certeza do fracasso. Escreveu convulsivamente até que surgir um obstáculo. Na história, o protagonista encontrava uma porta fechada. Tal como ele, Zé Luís não sabia o que estava do lado de lá. Pediu então, numa súplica, às entidades ocultas que lhe ditavam a narrativa, que lhe revelassem o que estava do lado de lá da porta. Só que as entidades permaneceram caladas, como quem diz, descobre-o tu, não podemos fazer o trabalho todo por ti. Novamente, Zé Luís levantou-se, tomado pelo pânico da irresolução. Como todos os escritores, temia que de um dia para o outro deixasse de saber encontrar o caminho. Quem poderia assegurar que as ideias estariam ali sempre que ele puxasse o fio? Como podia ter a certeza de que a fonte secreta não secaria? O medo tentou, e a sua mente deu-lhe a solução. Zé Luís precisava de saber o que estava do lado de lá da porta. Subiu as escadas e caminhou até à porta do fundo. Era igual a todas as outras portas do corredor, do resto da casa. Ainda assim, Zé Luís sabia-se destinado. Era sua a porta que procurava. Pousou a mão na maçaneta e girou. Anabela tinha um segredo. Alguns segredos guardam-se por nos serem preciosos, outros por nos envergonharem. O segredo da Anabela envergonhava até às dobras das entranhas. Guardava o seu segredo bem fechado no quarto ao fundo do corredor do primeiro andar do lado esquerdo. Era a 7ª vez que jogava o mesmo jogo. Casava, acreditando que o seu novo marido respeitaria o seu segredo. Trazia-o para a sua casa e pedia-lhe que não entrasse naquela divisão, o último domínio só seu. Mas até então, um a um, todos tinham posto o seu segredo a desnudo. Anabela temia a hora de regressar a casa. O momento em que encontraria à porta à banda a descoberta da perda do seu mais recente marido. Mas não, desta vez seria diferente. Zé Luís era diferente. Regressou a casa às 6h30. Entrou em casa às escuras, avançou pelas escadas, pelo corredor, feito musgoso pelas sombras. Como receara, a porta do quarto do lado esquerdo do fundo do corredor estava escancarada. Na ombreira onde Zé Luís estivera, pôs-se ela então, contemplando com carinho o quarto na meia-luz, repleto de objetos que lhe eram queridos e em que podia ler a vida inteira melhor do que nas linhas da mão. Os seus primeiros sapatos de balé, já desfiados pelas traças, território de uma branca floresta fungosa. Os cacos empoeirados da louça azul que herdara da sua avó. O ramo de flores mortas que o seu primeiro namorado lhe oferecera. O bloco quadriculado onde jogara a batalha naval com a sua colega de carteira da escola primária. Muito enrugado e encardido. A primeira lâmpada fundida que trocara sozinha depois de sair da casa dos pais. Uma casca de banana em que escorregara aos 42 e que causara que partisse a perna e conhecesse o seu quarto marido no hospital. O gesso que usara nessa mesma ocasião, a caneca de café por lavar, por onde o seu tio-avô João Mário bebera na manhã em que morrera.
A vela que acendera na sua profissão de fé, o colar de conchas que a sua sobrinha lhe oferecera, a caixa de pizza que encomendara para celebrar o seu 50º aniversário, a coleira do seu pantufa que morrera havia 15 anos e também o pote marcado pela ferrugem onde guardava as suas minutíssimas cinzas. Cada um destes objetos não era senão um detalhe no vasto mar de vestígios e mofo que constituíam o património da sua vida. Pendurados no teto, os seus 7 vestidos de noiva flutuavam, almas penadas. Um degradê entre o branco puro de um laço recente e o amarelo doentio de amores passados. O castelo de preciosidades era uma criatura viva, uma medusa extraordinária, cada indício de existência um tentáculo de memória brotando como cabelo. Diante daquela pilha de si mesmo, cada um dos seus noivos se fizera frio, impreparado para a ver como era, assim, aberta e inteira. Sim, afinal ele era igual aos outros. O seu casamento tinha acabado, nunca mais voltaria a vê-lo. A pena que sentiu por si mesma floresceu como um braço negro, apoiando-lhe o coração. Mas então, sentiu uma mão junto ao ombro. Pensavas que me tinha ido embora? Perguntou Zé Luís. Apoderou-se da mão dela, com a sua, levou-a pelo corredor, pelas escadas, pela porta, atravessaram um jardim resguardado pelos ciprestes escurecidos. Zé Luís abriu a porta do carro e Anabela entrou. Talvez a levasse para um asilo, pensou. Talvez fosse o seu lugar. Caiu então num sossego tal que não se importou mais com o destino. Só esperava que onde quer que Zé Luís a levasse fosse um lugar agradável, com flores, talvez rosas, cujo reflexo na água fizesse lembrar peixinhos dourados. Entretanto, a noite crescera sobre todas as coisas como um liquene negro. Estacionaram o carro numa rua anónima no centro da cidade que Anabela não reconheceu. Zé Luís explicou: "Além é a minha casa." Ela nunca tinha visitado a casa de Zé Luís, que ele alegara ser demasiado pequena. Não sabia por que razão a levava ali. Subiram pelo velho elevador. Por fim, Zé Luís abriu a porta do apartamento. "Nunca pensei trazer alguém à minha casa, mas agora já não preciso de me esconder", disse. Anabela atentou nos lábios dele, secos e gretados, no sorriso de dentes tortos à mostra. Olhou então pela porta e viu. Sobre o sofá, com nódoas e por todo lado, nas mesas e nas bancadas, uma montanha de lixo. As resmas de papéis, a parafernália de objetos, o bolor e as embalagens vazias, a bicicleta partida, as malas abertas no chão com roupas derramadas, o odor a podre, a úmido, a bafio. Tudo isso atingiu-a em cheio e com nojo cobriu a boca com os dentes. "Somos feitos um para o outro, meu amor." Anabela correu pelas escadas abaixo até ser regurgitada na noite. No dia seguinte, pediu à sua advogada que tratasse dos papéis do divórcio. O vento sopra doido lá fora e eu tenho medo que o telhado me caia em cima da cabeça. Sopra por entre as árvores, por entre as ruas, por entre as casas e as frinchas dos muros. Sopra como se já nada houvesse a não ser as árvores, as ruas, as casas e os muros. Sopra vazio no assobio sem fim. Eu estou aqui sentada na minha casa de sempre, a olhar pela janela, a ver o vento que não se vê, sem que dê por ela. A noite chega sorrateira, com a lua a espreitar por entre os montes, como que a ver se o seu lugar é bem-vindo no meio de tamanha ventania. No quarto, o meu marido dorme e a casa está banhada em silêncio, só interrompido pelo meu respirar pesado, pelo crepitar da fogueira e pelo vento gélido que sopra louco lá fora. Sinto o frio aqui, mesmo ao pé da lareira. Entra pela chaminé e espalha cinzas pela casa.
Tem sido sempre isto, varrer, varrer, varrer. O fogo arde cada vez menos, deito-lhe mais achas, mas as brasas já não se transformam em labareda. O vento não para e eu tenho medo que o teto me caia em cima da cabeça. Até poderia ser um vento belo, se beijasse com vida aquilo que não mexe, ressuscitando com suavidade o que estivera parado a vida inteira. Mas neste caso só sopra, só destrói. Não há beleza neste vento apocalíptico. Só a que está concedida na sua inevitabilidade. Só há beleza quando não me apercebo do vento. Só há beleza quando me apercebo. Alguém bate à porta. E o vento dá uns segundos de tréguas, quase como cortesia, para que o eco da madeira se pudesse ouvir. Uma mulher nova entra, sem que eu lhe falasse, e fixa o olhar na minha direção. Sorri-me e pergunta: Não me conhece? Deveria? Não, digo-lhe. O sorriso perde força no seu rosto e ela senta-se como quem quer conversa. Pergunta-me se já jantei, o que comi, como estou, se tenho visto os meus filhos. Que filhos? Vou respondendo, mas dói-me. Inunda-me de perguntas e eu afogo-me nas respostas que deveria dar. Nada sai certo. Não me sinto segura com uma estranha em casa e não tenho forças para me levantar. A lenha desfaz-se e as cinzas voam à minha frente. Ela diz-me que é minha neta e o vento sopra tão forte lá fora que eu nem consigo pensar. Olho-a nos olhos. Não é da família. Deve ser da vizinhança. Grito pelo meu homem, a ver se me põe ordem nesta cabeça. João! A minha avó gritou pelo meu avô. Ela gritou. Mas o que saiu não era um grito. Ela gritou: João! Mas a voz saiu-lhe como um suspiro, um sussurrar sem força. Era como se fosse um grito. Sabia-se que era para ser um grito, porque ela disse que ele estava no quarto, porque era para chamar de outra divisão. Mas não tinha a potência vocal para ser grito. João! Foi um arranhar de voz, um arranhar de desespero. Minha avó estava a chamar pelo meu avô, a gritar. Mas o meu avô não estava. E já não estava há 6 meses, nem voltaria a estar. Se calhar basta um sussurro para quem grita para o além. Ele não responde. Deve ter adormecido. Se esta mulher fosse minha neta, que idade teria eu? Quão velha seria eu? Olho para o lado e ela já não está lá. Ando muito esquecida. Cada vez menos me lembro de quem vem cá a casa. Há muita gente que entra e sai. Já não tomo conta. Perguntam-me quem são, como se fosse eu que tivesse de saber. Há qualquer coisa de familiar nas suas caras, mas depressa se apaga. É uma brisa feita tempestade. Mesmo no meio da tormenta, sinto-me mais calma. Já nada importa, se sou velha, pois que seja. Aceitar o fim é um alívio. O que resta da vida torna-se mais leve. O certo é que um dia a chuva vem e leva-nos a todos. Espreito pela janela e vejo que a lua começa a nascer. Está a ficar de noite. Digo à pessoa que está ali sentada que tenho de ir para casa, que os meus filhos devem estar a chegar. E antes ainda tenho de passar nos moinhos. Prometi ao meu pai que lá ia antes de voltar para casa. Esses moinhos já não existem. Abano os paus na fogueira, mas eles não ardem. Sempre gostei de ver a forma como as chamas abraçam a madeira. De como o fogo sufoca com suavidade a madeira e de como ela se desfaz ao seu toque. Ficam as cinzas, pedaços volúveis daquilo que um dia existiu. O vento continua a entrar sem permissão na minha chaminé e teima em espalhá-las pela casa. Pego na vassoura para varrer o chão e a mulher que está sentada no banco a dizer-me que é minha neta pergunta-me o que estou a fazer. O chão está limpo, avô. A vassoura desapareceu. Ainda agora aqui estava.
Olho para as minhas mãos, apergaminhadas pela idade, estão fechadas como um botão de rosa no inverno que já não se vai abrir. A minha neta foi embora e eu gostava de poder dizer-lhe que ainda sei quem ela é. A fogueira volta a arder por pouco tempo e o telhado ainda não me caiu em cima da cabeça. A verdade é que o vento sopra há anos, mas eu continuo por derrubar. Há cada vez mais cinzas amontoadas pelo chão e poderia varrê-las até ao fim dos meus dias, que não voltariam a tornar-se naquilo que um dia foram. Agora sei que a lua nasceu 2 vezes e que eu já não sei quem sou. Pressentimento. Annabel vivia numa pequena aldeia situada na orla de uma floresta que os sacerdotes diziam ser um covil de bruxas e de monstros que a serviam. Ela e os restantes aldeões tinham sido ensinados desde a infância a temer e respeitar a magia do lugar e dos seus habitantes, de modo que nunca nenhum deles se atreveria a mergulhar no espesso nevoeiro que ondeava por entre os troncos das árvores. Os forasteiros que o faziam, por coragem ou ignorância, nunca mais regressavam. Para se proteger, os aldeões realizavam regularmente ritos e oferendas que acreditavam manter as bruxas afastadas. Era como numa pequena troca de favores. Os aldeões ofereciam presentes e as bruxas deixavam-nos viver em paz. Annabel, contudo, não estava convencida. Pelo contrário, afirmava com absoluta certeza de que havia uma bruxa algures escondida entre eles. Ela não tinha provas, mas tinha um pressentimento que não a abandonava, nem sequer enquanto dormia. Ela sonhava com a bruxa praticamente todas as noites e via-a preparar qualquer coisa num caldeirão e depois espalhar o seu conteúdo pelas terras de cultivo, embruxando as colheitas. Annabel não conseguia imaginar qual seria o seu propósito, mas não queria esperar para descobrir. Annabel tentou alertar os aldeões, mas nunca nenhum lhe deu ouvidos. Eles sabiam que a morte do marido destroçara a mente da pobre mulher, que ficara sozinha com a filha de 9 anos, e entendiam que os seus pressentimentos nada mais eram do que uma manifestação da sua demência. Mesmo assim, Annabel insistia que estavam em perigo e que precisavam tomar medidas o mais rapidamente possível. Numa tentativa de ser ouvida, decidiu falar diretamente com o sacerdote, procurando convencê-lo a purificar as casas e as ruas com uma queimada de ervas com o poder de afastar as bruxas. O ancião, porém, recusou. Houvesse ou não uma bruxa na aldeia, ele não tinha qualquer intenção de colocar em risco o acordo com as bruxas da floresta apenas por causa do pressentimento de uma mulher ensandecida. Surpreendentemente, Annabel não insistiu nem contestou a recusa do sacerdote. Limitou-se a voltar obedientemente para casa, trazendo um molho de ervas escondido no pequeno bolso do avental. Ela sabia que não os deveria ter roubado, mas haveria tempo para pedir perdão quando libertasse a aldeia da influência daquela malfadada criatura. Já passava da meia-noite quando Annabel atirou uma pequena parcela de molho de ervas para dentro de um tacho com carvão e brasa. As folhas já secas mirraram de imediato, contorcendo-se como se estivessem em agonia e soltando uma fita de fumo perfumado que rapidamente se espalhou por toda a casa. Annabel inspirou-a profundamente, com alívio e contentamento. O cheiro das ervas era adorável, suave e doce. Quando estava a crer que aquele aroma era capaz de afastar até a mais poderosa das bruxas. Segundo ouvira dizer, o cheiro das ervas era verdadeiramente repulsivo para as malditas, ao ponto de se tornar insuportável. Mãe? Annabel virou-se ao som da vozinha infantil, encontrando a filha parada na frente da porta, vestida com uma camisa de dormir amarrotada, os cabelos desgrenhados e uma mãozinha a coçar o olho ensonado. Oh, meu amor, o que fazes acordada a esta hora? A menina soltou uma tossidela. Mãe, que cheiro horrível é este? Na noite em que a avózinha morreu,
Uma lâmpada explodiu e o relógio grande da parede da sala ficou parado nas 20 para a meia-noite. A casa da avózinha ficava no alto de um monte muito grande, longe da vila e de todas as cidades. Era pequena e não tinha eletricidade. Havia uma cozinha minúscula, 2 quartos e uma sala. A casa de banho ficava na rua, num cubículo miúdo, mal cheiroso, que tentávamos manter asseado. Havia um poço que tinha sempre muita água e, ao descer a encosta, passando as oliveiras, corria um riacho cansado. Junto ao portão tosco de madeira, repousava uma amendoeira tranquila e 2 cães dormiam na sua sombra para dar proteção. A avózinha era uma senhora de alguma idade, bonita, serena, que lia à luz das velas e brincava comigo aos mercados com as coisas que encontrávamos pelo jardim. A vida com a avózinha era fácil, verde e fresca, mesmo no calor abafado das tardes de estio. Divertíamos-nos muito. Ao almoço, chamava por mim 3, 4 vezes, com o desconsolo do estômago vazio. Maria Manuela, é hora de comer e não te volto a chamar. E eu, vendo o tio Silvino no beiral da porta, apontando uma bengala, ameaçando um açoite se deixasse arrefecer os torresmos e a banha de barrar o pão, corria, abria-me o apetite e entreava na escuridão da casa. O tio Silvino era o irmão da avózinha e tinha uma mota na qual ia e vinha da vila. Era o seu orgulho, a mota, que comprou ainda muito novinho com as jornas do seu primeiro ano de trabalho. Tinha todos os cuidados necessários. Cuidava dela como se fosse uma filha pequenina. Punha-lhe óleo nas engrenagens e creme nos assentos. Muito responsável, muito digno, honestamente anunciando: Manuelinha, quando morrer, quer ser enterrado com a minha mota. E eu assentia, séria e grave, enquanto o padre Valentim ria impiedosamente, assegurando que esse era o pedido mais excêntrico que alguma vez tinha ouvido na sua vida de extremas unções. Chocadíssima, com tamanho desrespeito, rogava pragas ao padre, que vinha jantar à casa e vivia num dos quartos por caridade da avózinha. Saía pela matina, antes da missa, e voltava a tempo da ceia. Pousava a pasta avultada pelo peso da Bíblia na cama, descalçava os sapatos e pedia-me, no seu sotaque beirão, pouco refinado, um pouco dai água do poço. Muito riquinha, muito fresquinha, melhor que aquela só a do rio da sua aldeia. E limpava os beiços à manga branca da camisa, enquanto acariciava a pança gorda com a outra mão. Tinha um gato anafado e roliço, a tirar para a obesidade, que alimentava com a mesma devoção com que celebrava a Eucaristia ou se sentava para jantar. E havia a prima Paula, a Catita, que de vez em quando fazia uma visita pirosa, com os seus grossos vestidos de tule e sapatos de verniz, que estragava por pontapear as casinhas de gnomos e fadas que eu construía com pedrinhas e pedacinhos de musgo junto às raízes da grande amendoeira. A Manacel vinha passar os fins de semana. Já era crescida e ia ser doutora. Era a melhor aluna da sua classe. Sabia todos os rios de Portugal e até os caminhos de ferro. E isso só se aprendia no último ano da escola. Às vezes, em casa da mãe, era má para mim. E fechava-se no quarto a falar ao telefone com os namorados, que trocava cada 2 semanas. Ou saía com as amigas e não me convidava, mas em geral dava-me-nos bem. Íamos juntas ao quiosque,
levávamos todos os recados de que nos encarregassem, cantávamos pela rua e uma vez por mês oferecia-me um bombom. Os verões passava-os em casa da avózinha. Passávamos muito tempo sozinhas a ouvir a telefonia do tio Silvino, com a sua bateria muito especial, que carregava na vila e que levava de um lado para o outro na sua mota. Só se ligava para ouvir a missa e para a bola de domingo à tarde. Era uma cerimónia religiosa, a bola, não a missa, que ouvíamos com a atenção de alunos aplicados, imaginando jogadores, adeptos, bola e um campo verdíssimo com 2 espaçosas balizas de pau. Nos dias de feira, a avózinha deixava-me comer a iguaria do evento, pão com chocolate. Também me dava meio tostão para comprar o que quisesse. Mas, ai de ti, Maria Manuela, se gastas dinheiro em disparates. Um dia quis ser amiga e decidi comprar um conjunto de louça de bairro pintado com flores brancas para lhe oferecer. Levei-o monte acima com o amor e prudência que pedia a situação. Mas justamente ao chegar a casa, mesmo ao pé da porta, desengonçada de madeira, tropecei numa pedra e a louça de barro com flores brancas deu seu voo de cisne. Aterrou no chão e desfez-se em cacos. A avózinha viu aquela cena e arreliou-se muito. Prometeu-me 2 tabefes. Por eu ter partido a louça, outro por ter gastado dinheiro numa coisa que depois parti, e ainda um terceiro se não limpasse tudo imediatamente. Limpei tudo imediatamente, não levei tabefes e fui para a cama nessa noite sabendo que nunca mais compraria louça de barro. Quando me tornei uma menina crescida, foi momento de ir para a escola na cidade, onde já estudava a Manacel e a mãe dava aulas. Era muito aplicada. Fazia todos os deveres e estudava por horas, sempre desejando que voltassem as tardes quentes, em casa da avózinha, o verão e as férias. Aos domingos, na cidade, ia a todas as missas, porque davam umas bolachas muito boas. Cantava, analisava o teto e as paredes da igreja, esmiuçava todos os detalhes e quando chegava a hora, lá me metia no meio da fila e tapava o buraco que tinha no estômago com a boa da galheta. O padre da cidade tinha um nome estranho e uma narigueta espetacularmente torta. Dizia-se que vinha de muito longe, que fugira por ter assassinado o marido da irmã da sua afilhada por uma questão de honra. Outras vezes, ouvia que pertencia à máfia e que tinha o colchão da casa forrado de dinheiro roubado. Eu, que na altura não sabia o que era a máfia, e achava que um colchão feito de dinheiro roubado tinha de ser absurdamente desconfortável, desconfiava das teorias sussurradas entre os bancos da igreja, no momento do Padre Nostro, e imaginava-o a chegar à tarde à casa onde vivia, a pedir um pouco da água do poço e a alimentar o seu gato rechonchudo. E o tempo e o ano e as missas do domingo, com as suas bolachas muito boas e os recados com a Manacel e as idas ao quiosque, foram passando vagarosamente, espreguiçando-se, bocejando sem tapar a boca, na precisão mecânica das agulhas do relógio grande da parede da sala. Eventualmente, o verão despertou, devagarinho, delicado, sem pressas, afastando as últimas chuvas da primavera, e logo apareceu derrompante. Não me esperou, não me deu tempo. Fui para a casa da avózinha e cedo voltei.
da casa da avózinha para a rotina que me aguardava expectante. Um dia, com a Manacel na sala, uma lâmpada explodiu e o relógio grande da parede da sala parou nas 20 para a meia-noite. A Manacel soluçou. A avózinha morreu. E eu repeti muitas vezes na minha cabeça: a avózinha não morreu. A avózinha não morreu. A avózinha não morreu. A avózinha tinha morrido. Ainda assim, a vida seguiu, sempre segue. A prima Paula emigrou para a América, onde, ouvi, formou família e acompanha o seu homem aos jogos de golfe na firma nos sábados à tarde. A Manacel foi estudar para a Espanha para ser doutora e por lá ficou. O padre Valentim morreu de velho e de gordo, já depois de ter sepultado o seu gato, que certamente padeceu da mesma sintomatologia. O tio Silvino também se foi, num domingo pela manhã. Enterrámo-lo ao lado da avózinha e do avózinho com a sua mota. A casa da avózinha largámo-la também à sua vida, desabitada, isolada, deserta, e hoje, ao fim de tantos anos, voltei, mas já não encontrei a casa. Alguém vendeu o terreno, demoliu as paredes, tapou o poço, cortou as árvores. O riacho, embaixo, continua a correr, idoso, triste e só. O portão, pendurado apenas por uma dobradiça, pende murcho para um lado. Só a amendoeira, um pouco cansada da idade, segue altiva no seu olhar. À sua beira, ouço a avózinha a reclamar: Maria Manuela, é hora de comer e não te volto a chamar. E uma moça de olhos verdes, pequena, sorriso, despede-se rapidamente das suas amigas, fadas e gnomos, ajeita-lhes bem os telhadinhos de musgo das tocas e corre até à casa, esquiva-se dos cães que acordaram e querem brincar, e entra-se para sempre num manto de pano negro com que, no dia em que a avózinha morreu, cobri a minha infância. Caro leitor, prepare-se para ficar deslumbrado com a melhor história que irá ler até ao final da sua vida. Considere-se afortunado, pois só assim é que irá ser dada essa oportunidade. Juro pelas minhas humildes letras. Essa egrégia história será contada por mim mesmo. Este senhor texto. Graças às minhas exaustivas pesquisas, pude concluir que grande parte das pessoas, quando começam a ler histórias, sentem que não conseguem vivê-las logo desde o início, por não se conseguirem abstrair do mundo que as rodeia mal iniciam a leitura. O processo de abstração do mundo e de interiorização de uma história é um procedimento um pouco demorado, que pode ocupar desde as primeiras linhas às primeiras páginas de uma história. Tendo isto em conta, para poder apreciar genuinamente a história que lhe vou contar, eu vou saltar à frente as partes iniciais. Então aqui vai, começando pelo meio. E foi aí que ela reparou que estava perdida e... Eu peço desculpa, mas eu vou ter de interromper a história, pois acabo de reparar que, mesmo que lhe possa começar a contar pelo meio e mais tarde recorrer ao uso de analepses para lhe dar a conhecer o início, não há nada que me faça ter a certeza de que o senhor gosta de histórias não lineares. Repara agora, também que, apesar de poder comunicar consigo e de lhe transmitir informações, o senhor não pode fazer o mesmo comigo. Devido a este facto, estou impedido de lhe perguntar quais os tipos de histórias é que lhe agradam, ou melhor, estou impedido de obter qualquer tipo de resposta. Assim, jamais saberei se prefere histórias românticas,
as de crime, as de comédia ou... E apesar de eu, senhor, esse texto, ser bastante inteligente e superior ao senhor, esse outro texto a vários níveis, não tenho o poder de contar uma história que agrada a todos. Eu, tecnicamente, só teria de lhe agradar a si, tendo em conta que foi isso que prometi logo no início de mim. Porém, como o senhor que está a ler pode ser entre muita espécie, pode ter gostos de veras peculiares e não se fascinar com a minha magnífica história, que metia muita inveja a muitos outros senhores e senhoras textuais. Chegamos assim à conclusão de que, para eu ter a certeza de que quem me está a ler agora iria gostar da minha história, qualquer outra pessoa também teria de se deleitar com ela. Eu não sou dotado de tal omnipotência. Há quem diga que o texto a Deus o é. Muito francamente, nem sei se acredito na existência dele ou não. Independentemente disso, a verdade é que pude concluir que a probabilidade da minha história ser do seu agrado, ao invés daquilo que eu julgava, é ínfima. E caso tenha tido paciência para me ter lido até aqui, à espera da tal história, eu quero pedir-lhe desculpa, pois já não a vou contar. Já me sinto embaraçado só de lhe estar a dizer isto. Mas o que mais me fere é ver pessoas desiludidas ao lerem as minhas histórias. E como a probabilidade de eu o desiludir com a minha história é grande, eu não me sinto à vontade para contá-la. Espero que eu compreenda. De qualquer maneira, não sei se foi por sentir pena de mim ou por ter curiosidade, gostaria de lhe agradecer por, mesmo assim sem história, me ter lido até ao fim. Quando os meus olhos eram pequenos, as tuas mãos já eram grandes. Com elas rasgavas uma folha de jornal local, estiravas as pontas em triângulo e colocavas na minha cabeça. No teu sorriso, eu sabia que estávamos prontos. O domingo lá fora, com o sol que nunca faltava, e nós prontos. Com gestos lentos, fechavas portas. Davas passos que sabiam serem os certos. E no teu bolso, as chaves que abriam tudo. Atravessávamos o limiar da sombra, que era também uma porta de madeira enrugada e batente negro. Escutávamos o silêncio da tarde, a mudez dos pássaros adormecidos e o arrastar preguiçoso de uma cancela longínqua. Chamavas ainda pelo terceiro companheiro, mas ele já nos esperava com a cabeça entre as patas, a língua de fora e os olhos escuros que espertavam na tua voz. Caminhava na minha direção com o rabo no ar, cheirava-me os sapatos e esquecia-se de mim. A ti, pedia uma festa atrás da orelha, enquanto escoltava os teus passos na rampa de cimento que dava para a terra batida. Passos que eu repetia no mesmo instante em que tirava o chapéu de papel da cabeça. E a tua mão, que era maior do que a minha, recuperava a folha dobrada do jornal, apontava para o sol e o chapéu não voltava a sair da minha cabeça. Entre os laranjais, uma vara comprida. Com ela, eu tinha a tua altura e talvez mais. Com ela tentava chegar às laranjas. A cada salto que dava, tu dizias que não valia um esforço, que ainda não estava no tempo delas. Mas pouco me importava que estivessem verdes ou maduras. Corria à volta das árvores, tropeçava nos frutos caídos e quando levantava os olhos não te via. O caminho só tinha uma direção. E tu lá estavas em frente ao tanque dos patos. Em silêncio, observava o saco do supermercado com um logótipo muito desgastado, em que mergulhavas uma mão vazia que reaparecia cheia. O milho que te escapava dos dedos e caía na água. As penas que flutuavam, os bicos que mergulhavam, a tua mão a repetir o gesto que a minha ansiava imitar. Seguíamos pelo túnel das uvas americanas, na sombra entrecortada por tiras de sol, onde observavas a cor que o novo produto químico dava às uvas. A cada fruto novo,
a tua avó chamava: aqui estão as figueiras, vês os figos? E eu tentava tocar com os dedos nas antenas de um caracol. Aqui estão as pereiras, vês as peras? E eu corria atrás de uma borboleta de asas azuis. Aqui estão as macieiras, vês as maçãs? Eu segurava a cauda peluda do cão que rosnava. No meu susto, chamava-lhe nomes feios e tu voltavas atrás, seguravas na minha mão e ensinavas-me as palavras adequadas para se tratar um amigo. Eu escutava a tua voz, reconhecia nela o princípio de tudo e por momentos baixava os olhos e dava pontapés nas pedras que ia encontrando pelo caminho. Junto ao tanque grande, prometias que mandarias limpar a água e haveria uma piscina sempre pronta que te fosse visitar. Eu voltava a sorrir e corria à volta do tanque antes que me ensinares o caminho secreto que ia dar à fonte onde juntávamos as mãos e bebíamos a água mais fresca da aldeia. No portão vermelho descansávamos. Atrás das silvas, as pedras do muro eram cinzentas, brancas e castanhas. Entre elas, uma cabeça espreitava na direção do meu indicador. Pronunciavas um nome que eu desconhecia mas que agora eu sei escrever. E a lagartixa escondia-se nas frestas onde não cabiam dedos. Voltávamos atrás, recalcando as nossas pegadas. Quando o horizonte se abria, o teu olhar esquecia-se de tudo e mergulhava nos campos sem fim. A tua mão estendia-se, mas era eu quem a segurava. Naquela altura, sabíamos que éramos ambos crianças, que a nossa idade estava no mesmo brilho com que os meus olhos viam uma joaninha e os teus, os campos afagados pelo vento. E lembravas-te das vacas, dos coelhos e das galinhas. E eu maravilhado com os cascos e as orelhas e as cristas, pegava num coelho recém-nascido. O silêncio rodeava-nos dentro do casebre escuro. As minhas mãos quentes e fechadas sobre o pequeno coração, a palpitar, a palpitar, a palpitar. Eu queria levar o coelho comigo. Então mostravas-me a mãe e os irmãos e prometia que ias visitá-los sempre que te apetecesse. Atrás de mim, a porta que se encostava. A eira branca e enorme banhada pelo sol. As flores que me pedias para regar, as batatas que me dizias para levar e os dióspiros que a minha vara podia alcançar. Regressávamos à sombra. A porta entreaberta pendente de mais visitas, mas continuávamos sós. No mundo que começava em ti e acabava em mim, ou talvez fosse o contrário. Com um auricular no ouvido direito, sentavas-te no sofá, tremelicavas a perna e dizias-me os golos que a equipe local ia marcando. Eu folheava jornais, livros e uma outra carta que me deixavas abrir. Nas tuas mãos, uma maçã rodopiava num lenço bege. Na mesa, outras duas, maiores, chonchudas e brilhantes. Davas-me a mais pequena, a que tinha manchas amarelas no verde pálido. Davas-me a melhor. Sem me dar conta, abrias uma gaveta da mesinha de cabeceira onde guardavas a correspondência. Enquanto rabiscavas esferas e formas abstratas no jornal velho, sopravas as primeiras notas de música. Eu descobria a harmónica nos teus lábios. Sopravas mais 3 ou 4 vezes ao mesmo tempo que fazias caretas e as minhas palmas ficavam vermelhas de tanto baterem no tampo da mesa. Na televisão, falavam coisas que eu não entendia. No teu auricular, coisas que eu não escutava. E adormecias. Eu saía devagar, entrava na casa grande, percorria as salas fechadas e procurava amendoins nos armários velhos com gavetas que cheiravam a história. Brincava com as espadas do trisavô, dedilhava o piano por afinar e no binóculo que triplicava o tamanho da mira, mirava a aldeia adormecida debaixo do sol.
Subia as escadas para o sótão, onde me assustava com as teias de aranha. Descia as escadas para a cave que cheiravam a pipas de verde tinto. E no entardecer, a tua voz. Os sinos que diziam as horas, uma mão que não era a tua e que me levava, e antes de partir, devolvia-te o chapéu de papel macio e letras pretas, e tu dizias que o guardarias para mim, pois estaria sempre ali enquanto houvessem domingos para passear. Na última vez que te vi, os meus olhos já eram grandes, as minhas mãos iguais às tuas. E quando te foste embora, levavas a cara fechada, zangada, e não reparaste que os meus passos estariam ao teu lado para onde quer que fosses. Travavas uma luta pessoal só tua, e naquele momento as tuas mãos sabiam-se derrotadas num mundo que se fechava. Mas repara, avô, hoje é domingo. O sol está onde sempre esteve, onde sempre estará, e nestas horas em que todos sonham, faz-me um chapéu, olha, faz-me um chapéu de papel, sorri, e os meus olhos voltam a ser pequenos. Barulho. És só barulho. És só barulho. Foi com uma metáfora que ela escolheu sair derrompante, deixando o silêncio da luz do candeeiro, que mais cedo ou mais tarde acaba sempre a bruxulear como se perdesse potência por um segundo ou reservasse forças para mais logo. A ele, o jovem Henrique, ainda que já não tão jovem como antigamente, pareceu-lhe poético, pelo menos numa primeira análise. Foi ao frigorífico, carregando o repugno nos passos da sala até à cozinha, e abriu uma nova cerveja. A frescura do vidro, de encontro ao sangue fervente a correr-lhe o possesso nas veias, relembrou o que iniciou a discussão. O fim do verão. Ela disse: não gosto nada do fim do verão. Ao que ele respondeu: não faz grande diferença. Ela riu-se, como uma hiena numa corrida fulminante, febril com a visão de uma presa fácil. Ele arremeteu-se ao silêncio indigesto que sempre lhe cria azia, obrigando a suspirar com frequências audíveis, como a cria suspira o sono, ignorante dos dentes que se aproximam pela sua carne. O Henrique arrastou-se de novo à sala, já a ira diluída na fadiga dos passos, e aterrou na poltrona, por um triz não afalhando, mas espirrando parte da cerveja na sua camisola branca. Não o incomodou em excesso, pois a mancha que virá, quando secar, juntar-se-á às outras tantas que já lá convivem. Ainda assim, exasperou com a perda. A metáfora voltou-lhe à mente, vendo-a, no entanto, com outros olhos. Quem diz que ela o disse como um insulto? Talvez ela pretendesse compará-lo com uma boa música, o som da chuva numa noite fria, o bater à porta na penumbra da solidão. Tantos barulhos são bons, por que haveria ele de ser um nefasto? Depois do seu suspiro, ela voltou a falar, desta vez com os dentes já envoltos no pescoço do pequeno ser. E o que é que te faz a diferença? Diz-me lá. Ele pensou antes de responder, obrigando-se a dar seriedade à pergunta. A mudança da hora? Ela repetiu a frase, mas alterando a melodia para lhe conferir um valor interrogativo. Ele submeteu-se a facultar maior detalhe, depois do sim inicial, despertar um olhar desgastado, mas intenso, sobre o seu corpo. Quer perca ou ganhe uma hora, o meu dia altera-se, os horários alteram-se. As 6 da tarde de um dia já não serão as 6 da tarde do dia seguinte. De um segundo para o outro viajas no tempo, ou vivendo a mesma hora 2 vezes, ou saltando isso. Isso perturba-me muito mais do que o vagar enfadonho com que o dia encurta ao longo dos meses. Henrique estendeu a mão para o comando, em equilíbrio, no encosto do braço da poltrona, e deixou o dedo escolher o número a pressionar. A televisão iluminou-se logo de seguida, como se temesse tornar-se obsoleta, e uma sedutora voz feminina enunciou as elevadas temperaturas de um outono
ainda agarrado à estação anterior. És só barulho. Desta vez, leu-lhe uma ambição desmedida. Quem é ela, que ele não é? Que som é este que ele faz que o descreve tão plenamente, que o converte em frequências, ondas, amplitudes? Talvez seja algo que só ele não ouve por já estar acostumado, como o vislumbre do nariz que o cérebro apaga para não incomodar a visão. És mesmo especialzinho, não és? Sabes dizer 3 palavras juntas? Disse ela, usando o desprezo como gume para dilacerar a carne do indefeso. Quem te disse que eu estava a falar do tempo sequer? Não gosto do fim do verão porque depois vem o frio. Ele riu-se num gesto cuspido. Qual é a piada? Perguntou ela. A se vires bem, não deixa de ser sobre o tempo. O dedo de Henrique voltou a descer, pressionando os relevos de borracha e a imagem alterou-se. A sedutora voz feminina e a pacífica cativante visão satélite do país, com pequenas nuvens e sóis a enfeitar, deram lugar ao caos de uns desenhos animados quaisquer com cores exóticas e movimentos eletrizantes. Assolou uma fria tristeza ao não conseguir decifrar mais sentidos para a metáfora, para além do incessante som de quem não tem nada para dizer. Fechou os olhos, tentou ouvir a sua engrenagem a coordenar a vida. Os movimentos peristálticos dos tubos digestivos a empurrar comida na nascente e as fezes na foz. As secreções das glândulas acessórias e os ácidos sucos gástricos a espumar pela chegada da matéria para corroer. O assobio dos ventos a percorrer as asfixiantes vias aéreas, inconscientes do mau negócio que lhes vai ser feito ao chegarem aos alvéolos. Ela não se riu com as palavras dele, talvez por não achar piada, talvez por não o perceber, talvez por entender que se risse, mataria a raiva que a preenche tão confortavelmente. Ao invés, ergueu-se do sofá, olhou de cima, já sem muito de hiena, e disse: quando é que te vais fazer, homenzinho? Ele não se riu. Desta vez também já sem muito de cria, e respondeu: quando o homenzinho se fizer de mim. A metáfora surgiu logo de seguida, a meio de uma caminhada determinada até à porta, por onde o corpo dela desvaneceu. Henrique abriu os olhos, sendo o seu campo visual novamente invadido pelo surrealismo da televisão. Deu-se conta, sem o compreender, mas já o antecipando, de ter o telemóvel na mão. Desbloqueou e ligou para ela em gestos solenes e firmes e aguardou pelo vibrar indicativo do atender da chamada do outro lado da linha. O que é que tu queres? Perguntou ela. Henrique suspendeu as palavras, observando no redor o seu mundo. As paredes, o chão e o teto que delimitam as fronteiras. A mobília enraizada de braços estendidos. Os insetos nos cantos sinistros incontornáveis. E soube, nesse segundo, que a queria a ela. Desculpa-me, não me deixes sozinho. Quero ter-te ao meu lado quando me deitar. Ela suspirou do outro lado. Prometes que não me vais chatear? Ele sorriu, com um atípico sabor metálico na boca. Nem sequer faço barulho. Ela desligou a chamada, já em sentido retorno. Henrique deixou o telemóvel deslizar desamparado e reposicionou-se no conforto da poltrona, aproveitando para mudar novamente de canal.